Olá, está começando o sexto episódio da segunda temporada do Papo Coletivo, o podcast do Cidadania por Imagem. Somos um coletivo de estudantes do curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. Aqui você pode ouvir os registros das videoconferências sobre cinema, audiovisual e educação que promovemos durante o período de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. O tema da conversa de hoje, que parte da videoconferência gravada no dia 12 de dezembro de 2020, é ensino de audiovisual. Conversamos com Renato Naves Prado, fotógrafo, montador cinematográfico, mestre em comunicação, arte e cultura, professor universitário e do ensino médio no Instituto Federal de Goiás. Esse encontro teve a mediação de Pedro Romeiro. A equipe responsável pela realização dessa temporada foi composta por Bruna Massa, Guilherme Cerqueira, Mariana Mendes, Mário Marinato, Pedro Romeiro e Thomas Gamboa. As artes visuais são de Ayomi Araújo, Guilherme Cerqueira, Mariana Mendes, Pedro Romeiro, Raquel Aranha e Rafaela Whittaker. Deixamos aqui também nossos agradecimentos a todas as pessoas que participaram dos encontros e que contribuíram para uma conversa ainda mais rica. Bom podcast! Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao último Papo Coletivo da segunda temporada. Hoje a gente vai conversar com o Renato, com a Ingrid e com a Tainara, que o Renato é professor de audiovisual no IFG, tanto no bacharel quanto no técnico, mas isso ele vai falar melhor para a gente. E a Ingrid e a Tainara são duas alunas dele que vieram aqui conversar com a gente também sobre as experiências deles. Então, eu sou o Pedro Zapulinho, sou estudante de licenciatura da UF, de cinema da UF, e vou estar mediando essa conversa. Renato, você pode começar dando uma introdução para a gente, assim, sobre quem que você é, assim, né? Só para não ficar dando essa carteirada logo de começo. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Renato, eu sou professor aqui do Instituto Federal de Goiás, campus Cidade de Goiás, né? São 14 campos do Instituto aqui no estado, e esse é o da cidade de Goiás, né? Goiás, que não é a capital do estado, algumas pessoas confundem isso, a antiga capital do estado, né? Eu sou professor aqui nos cursos de audiovisual, sou formado em fotografia e imagem, e aqui eu dou aulas de fotografia e de montagem, que é, na verdade, a porta pela qual eu tive experiência com cinema. Eu sou formado em fotografia, mas trabalhei numa produtora de documentários como montador, fazendo de um tudo, mas principalmente montador, e hoje eu dou aula disso aqui, né? O nosso campus aqui começou em 2012 e o curso técnico de produção em áudio e vídeo, que é integrado ao ensino médio, né? Ele começou no ano de 2014 e o bacharelado em cinema audiovisual começou em 2015. Eu cheguei aqui em 2016, no meio de 2016, eu fui aprovado, fui convocado aqui no concurso. Então, a gente tem uma situação peculiar, na verdade, no Brasil, né? A gente tem uma formação verticalizada em audiovisual de 7 anos, então a pessoa pode entrar no curso técnico com 14, 15 anos, e se ela fizer o bacharelado, ela sai aí aos 21, 22 anos, já com 7 anos de formação audiovisual. Por enquanto, é o único lugar do Brasil que tem essa formação verticalizada desse jeito. E a gente já tem aí as primeiras, os pioneiros, né, as cobaias desse processo de 7 anos. A gente já tem alguns alunos que se formaram no curso técnico já em fase de TCC. Então, logo eles vão para o mundo aí, ganhar mundo, e vamos ver o que vai virar. Acho que vai ser bem legal.
que mais? Acho que para introdução tá bom, depois a gente vai falando mais. A Ingrid e a Tainara, elas estão no terceiro ano do curso técnico, então já tem aí uma boa experiência, né? E, enfim, chamei elas quando fui convidado, porque me parecem ser duas alunas que gostam muito do curso, que aproveitam o curso. Acho que elas têm coisas para falar. E é isso, vamos lá. Beleza, então. Se Ingrid ou Tainá quiserem se apresentar. Então, eu sou Ingrid, sou aqui da cidade de Goiás, tenho 18 anos, estou no meu terceiro ano fazendo curso de áudio e vídeo aqui na IFG, no campus Cidade de Goiás. E é isso. Olá, eu sou a Tainara, também moro na cidade de Goiás e entrei na IFG no ano de 2018. Aí esse ano é o meu terceiro e último ano lá. É isso. Legal. Oi, Ingrid, você também entrou no primeiro ano, já está com 3 anos de curso técnico lá também? Sim, eu entrei no primeiro ano. Legal. Você ia falar, Renato? Não, eu ia brincar um pouco, a Tainara falou que é o último ano dela, mas calma, pode ter um futuro ainda. No curso técnico aqui, na verdade, como ele é integrado, só é possível entrar no primeiro ano, né? Não tem como fazer um curso paralelo, você não sai com 2 certificações. Ele é uma certificação só, e você é técnico, né, que é o equivalente ao ensino médio. Tem um ensino médio tradicional também, mas é um curso só, então precisa fazer, nem tem como entrar no segundo ano, enfim. Só se você se transferir de um outro IFG que tenha o curso de produção em áudio e vídeo. O que não tem tantos no Brasil, se eu não me engano, são 5. Dessa mesma maneira que o nosso, né? Então está começando ainda, mas está indo. Legal, você comentou que tem 5, só que o de Goiás Mas o de Goiás ele é o único que tem essa continuação com o bacharel, né? Maneiro. Por enquanto, sim. Aí a gente compartilha tudo, né? Os docentes são os mesmos, não tem essa diferenciação, né? Quando a gente é contratado, não é para o bacharelado ou para o curso técnico, é para o campus, né? Então, a gente trabalha nos 2 cursos, todo mundo. Atualmente estamos em 9 professores, já fomos 10 específicos, né? Mas o curso ele tem outras disciplinas, né? Então a gente tem professores que dão aula nos cursos que são formados em outras coisas. 9 são só quem tem formação específica do audiovisual. E por causa disso a gente tem esse funcionamento, por exemplo, no bacharelado, a gente tem uma oferta no primeiro semestre, outra no segundo semestre, e não tem oferta assim no retorno. Quando o aluno reprova, por exemplo, uma disciplina, ele às vezes já garantiu que seu curso vai ser atrasado pelo menos 6 meses, porque não tem esse outro horário para ele pegar as disciplinas, né? Mas, enfim, isso é um pouco próprio dos IF, né? Nessa expansão que a gente teve ali, meio que, principalmente de 2009 a 2012, dessa interiorização dos institutos federais como um todo. Enfim, não são estruturas que funcionam da mesma maneira que as universidades, tem muitas coisas similares, mas não é igual, né? Os institutos têm uma proposta um pouco mais diferenciada, até porque atuam no ensino médio. E o nosso campus aqui é bem legal também, que além disso a gente tem a licenciatura em artes visuais e um curso técnico também, igual de áudio e vídeo, mas em artesanato. Então, existe uma predominância dos cursos de artes aqui.
É uma característica também ímpar no nosso estado. Muito bacana isso. Nossa. João Pedro, se quiser fazer sua pergunta agora, antes da gente dar uma mudadinha de tema, assim. Ah, tá, posso fazer sim. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o João Pedro, eu sou calouro aqui da licenciatura em cinema da UF, né? E quando eu vi o pessoal divulgando, assim, essa conversa, eu fiquei bastante empolgado em poder vir participar, porque eu também venho de um instituto federal, né? Eu venho aqui do do IFRJ. E aí eu fiquei pensando muito, assim, sobre essa questão de tá fazendo licenciatura em cinema, é, e trabalhando, pensando nessas questões de cinema e educação, assim, né? E aí você comentou justamente sobre ter um curso de ensino médio que já pensa, assim, audiovisual, e depois um curso de graduação, assim, também que pensa audiovisual, né? E aí, muito nas aulas, assim, de cinema e educação, a gente costumava comentar muito sobre a importância, assim, o valor que tinham essas imagens que eram produzidas por estudantes nas escolas sobre os seus espaços de estudo, assim, né? E aí, recentemente, também, no Festival Cachoeira Doc, eu vi um documentário, assim, de uma estudante justamente do IFG, que ela falava sobre a ocupação de 2015, 2016, assim, né? Que ela ajudou a participar, e eu também estava, tipo, ocupando meu IF em 2016, assim, e aí eu fiquei pensando muito sobre como que é assim, essa experiência para Ingrid e para Tainara, assim, como que é essa integração, assim, pensando todas essas questões, né, de produzir audiovisual, é, produzir audiovisual assim no ensino médio e, enfim, só essas questões que eu fiquei pensando muito. Posso falar um pouquinho, gente? Achei interessante a pergunta. Então, eu acho bem interessante, porque quando eu fui, assim, pensar em ir para IF, lá tem os 3 cursos de técnica integrada. Tem o de áudio e vídeo, de agroecologia e tem edificações. Assim, minha família queria muito que eu fosse para edificações, só que aí eu disse que não é minha área. Aí a agroecologia eu pensei, só que aí também não é minha área. Aí eu fui para o de vídeo para ver, porque eu gostava de tirar foto, gostava assim de ver vídeo. Aí eu fui, fiz a prova e consegui passar. E assim, durante esses 3 anos que eu passei lá, eu pude aprender muitas coisas. Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma por ter escolhido áudio e vídeo e por ter, tipo, associado o áudio e vídeo com o meu ensino médio. Eu achei uma coisa bem diferente, porque na minha antiga escola a gente só tem aquelas matérias pesadas de matemática, português. E no IF, por mais que a gente tenha essas matérias, tem a área técnica que, tipo, eu amava, assim, que, tipo, deixava a minha cabeça descansar um pouco das outras matérias, que tem que estudar pro Enem. Então, foi uma experiência muito boa em integrar o ensino médio com o audiovisual. Para mim, para mim eu entrei no curso com muita expectativa. Eu escolhi o áudio e vídeo que eu me identificava, já gostava dessa área de estar produzindo vídeos e tirar foto, até mesmo por telefone. E aí eu entrei e escolhi o curso com muita expectativa. Entrei, na verdade, eu entrei muito desesperada no curso, achando assim, cara, eu vou produzir muitos curtas, eu vou tirar muitas fotos. E eu aprendi muita coisa, foram experiências muito incríveis que eu vivi é, nesse curso no IF. E esse ano também eu estava com muita expectativa por ser o último ano
e tá terminando o curso, e aí eu me frustrei um pouco com essa questão da pandemia, e enfim, o curso ficou deixado de lado um pouco assim. Aí eu me chateei muito, mas eu aprendi muito no curso e com os professores, e é isso. Vocês comentaram que essa expectativa de produzir, vocês chegaram já produzindo um monte de coisa no primeiro ano, vocês começaram a produzir mais depois. Como que foi essa experiência, assim? A gente produziu no segundo ano, a gente teve a oportunidade de produzir um curta, acompanhado de vários professores, foi da maioria dos professores do curso, acho que quase todos, a gente teve acompanhamento para produzir um curta-metragem, e foi só nesse ano mesmo. No primeiro ano a gente aprendeu mais sobre como montar o equipamento, essas coisas assim, mais teóricas, e aí no segundo ano a gente produziu, a gente foi para a prática. E esse terceiro ano foi agora, 2020. Então vocês tiveram um EAD. Foi isso mesmo? Sim, foi isso mesmo. Nossa, é. E essa experiência do EAD, para a gente aqui da UF, foi um grande aprendizado também, assim, né? Foi bem difícil. Algumas matérias foram bem boas, algumas foram bem horríveis. Mas estamos aqui, né? No final. E essa experiência de ensino à distância, eu queria saber um pouquinho como foi, assim. Eu dei uma pesquisada também, eu vi que o Renato tem uma formação em ensino à distância também, né? Se quiser falar um pouquinho sobre isso. Bom, é até interessante você ter tocado no assunto da EAD, porque aqui no Instituto Federal de Goiás foi colocado, até para não se confundir, assim, é que a gente está num ensino remoto emergencial. E aí a resolução ela tem uma clara diferenciação para a EAD, porque inclusive o IFG tem, né, um departamento, digamos assim, de EAD, uma diretoria, oferece alguns cursos. Eu mesmo acabei de fazer um curso EAD no próprio IFG, uma licenciatura complementar em Educação Profissional e Tecnológica, que todo professor que entra no Instituto Federal e não tem licenciatura ou uma pós-graduação em docência específica tem que fazer essa formação, né, porque a gente atua no ensino médio, e foi EAD. E como você viu aí, eu tenho formação, então, assim, na verdade, eu gosto muito da EAD, né? Não que ela seja melhor ou pior que outras modalidades, ela é diferente, né? E eu gosto muito. E neste ano, o que a gente está vivendo, assim, com os estudantes, realmente não é EAD, né? Não é EAD porque se fosse um curso de audiovisual planejado para EAD, pensado para EAD, ele não teria as limitações que tem, né? Porque ele já saberia disso de antemão, então tudo seria preparado de alguma forma, né? Não estou dizendo aqui que, né, um curso presencial é melhor do que um EAD, não é isso. Mas teria uma estrutura. Quando você faz EAD, você pode ir à biblioteca, né, ou ao estúdio, se for o caso, enfim. Existem maneiras, as pessoas que entram no curso, elas já sabem disso, elas já dispõem da estrutura, já dispõem talvez também de uma certa expertise com os equipamentos, né? E não é isso que aconteceu com a pandemia. Foi um cenário difícil. A gente, aqui, por exemplo, a gente suspendeu o calendário no meio de março, né? E a gente voltou no ensino remoto emergencial só em agosto. Então, todo esse tempo, o IFG ficou debatendo e vendo como que ia ser, se iria voltar ou se não ia, né? A gente entrou na pandemia sem saber quando ela ia acabar, e até hoje essa coisa não passou. Então, realmente, era um momento de maior produção, né, para o terceiro ano, porque eles
fazem um primeiro ano que é introdutório, no segundo ano realizam, no terceiro é que eles têm a maior liberdade para fazer as realizações deles, né? E aí, enfim, não foi não foi possível fazer como seria normalmente, né? Então, o ensino remoto emergencial, eu acredito que ele seja melhor do que não ter nada, né? Porque esse tempo que ficou suspenso também foi bem ruim, assim, a gente ficava sabendo notícias de estudantes só de longe, então você perde o contato com a comunidade estudantil e tal, e às vezes eram notícias ruins, assim, de questões, né, até de saúde mental e tal. Então, eu creio que ele é melhor do que nada, né, o ensino remoto emergencial, mas ele não é EAD, porque a EAD não é necessariamente ruim, e sim, ele é pior do que o presencial. Então, eu acho que foi ruim nesse sentido, mas, como eu disse, enfim, na verdade foi ruim para o mundo inteiro, né? Foi uma coisa que a gente tem aprendizado, sim, claro, dá para extrair coisas, mas, no geral, impactou bastante, né? E não, se a gente pudesse escolher, não seria assim, né? Você pode escolher entre EAD e o presencial, agora esse emergencial não foi uma escolha, foi uma adaptação enfim, aí no terceiro ano é quando você sabe usar os equipamentos bem, né, no manual, pode pegar, pode fazer as coisas e tal, e aí isso aconteceu, foi ruim. Agora, nesse momento, eu estou dando aula só no primeiro ano, neste ano, eu estou num cargo de gestão também. Então lá está até menos prejudicial, porque através de um celular a gente consegue fazer as questões pedagógicas, né, assim, aprender o que é um plano, esse tipo de coisa, né? Aquela parte inicial. Então, eles ainda têm tempo para pegar os equipamentos profissionais e mexer no manual e tal. Mas o terceiro ano perdeu essa parte da decolagem. Mas, enfim, se continuarem aqui na comunidade também, a gente tem como desenvolver isso e melhorar a formação deles depois. Mas a gente sabe que quando chega nessa idade adulta, aí as pessoas podem tomar caminhos muito diversos, né? Enfim, eu já nem lembro mais se tinha outras perguntas envolvidas, mas deixar para a Tainara e a Ingrid falar um pouco. Eu tenho uma pergunta para as duas também, que eu não me recordo. Antes de entrarem no IFG, na escola de vocês tiveram contato com algum dos nossos projetos de audiovisual, o Inventar Goiás, ou Se Liga no Fica, algumas coisas assim? Tainara e Ingrid. Eu não, eu nunca tive, não. Já participava de algumas coisas do FICA, das amostras e tal, mas nunca participei, não. Eu também acho que não. O Zé, o Linho tinha perguntado aí do ano de vocês, se vocês quiserem falar um pouco. Depois eu falo dessa questão das versões do Inventar aqui em Goiás. Vou comentar um pouco. Então, esse ano eu tinha muita expectativa, era essa sonho de formatura e tal, aí veio a pandemia. Só que aí o IFG, como o professor disse, entrou. Como é que fala a palavra? Só sei que a gente não teve aula a partir assim de março e só voltou mais em agosto. Aí realmente foi uma experiência assim muito nova, porque eu nunca assim tive contato com o ensino EAD, porque eu sempre foi assim muito presencial. E com esse mundo assim da pandemia, eu aprendi, veio muitos aprendizados. Tipo, eu comecei a ver cursos de estudo no Instagram, aí veio as aulas do IFG mesmo, em que meus professores dão aula pelo Google Meet, passam tarefa pelo Moodle, que é o
a plataforma do IFG de ensino à distância. E também tive contato com outros cursos do IF. Tem um que eu faço que é lá de Santa Catarina, se eu não me engano, que é lá do Rio, ou é do Rio Grande do Sul. Algo assim, uns cursos muito bons. E também na área audiovisual, que a gente ainda está tendo disciplina, eu tive que me adaptar a fazer gravação assim online, por causa que a gente tem uma disciplina chamada Laboratório de Realização, que, como o professor Renato disse, seria a disciplina que integra, tipo, todos os nossos aprendizados audiovisuais e que a gente iria produzir o que a gente quisesse, tipo um curta, aí estaria liberado e os professores sempre estariam ajudando a gente. Aí nessa disciplina, agora nesse momento de pandemia, a gente tipo faz um grupo e o professor dá um tema pra gente, o grupo discute e a gente, pelas plataformas online, a gente grava e envia. E, tipo, eu achei muito interessante porque eu percebi que o audiovisual se adapta à situação que a gente está vivendo. E realmente, essa situação é muito difícil, mas também que está me trazendo assim muitas experiências e muito aprendizado. Experiências boas e ruins. É só isso. Obrigada. Então, a Tainara falou tudo que eu tinha pra falar também. Igual eu falei, eu tava com muitas expectativas para esse ano e a gente teve que adaptar, mas não é a mesma coisa, né? Acho que se a gente tivesse presencialmente, a gente ia produzir. Não seria o que a gente está produzindo, tipo, a gente faz alguns vídeos por telefone, só que aí pra mim não tem muita graça, porque não é a mesma coisa de você pegar no equipamento, montar o equipamento, não tem aquela emoção. E, e aí eu me chateei um pouco nessa questão, mas é isso. Eu concordo, eu concordo com a Tainara também nessa questão de que o audiovisual se adapta nas situações que a gente tá, e essa é a parte mais incrível para mim. Eu estava estagiando também no Centro Pedagógico da UFMG, onde a Liana Louco, que é uma formanda da licenciatura, está sendo professora de audiovisual lá, para crianças do segundo ano, de 9, 10 anos. E também foi isso. Também foi online esse ano. Foi Ela passou várias atividades muito interessantes assim também, só que ela tinha acabado de construir não, né? De pintar a sala de audiovisual do CP com paredes pretas para fazer toda a experiência de sala de cinema. E isso é uma coisa que também não teve nesse ensino remoto, né? Mas vai ter quando voltar o presencial. A sala ainda está lá. A Bruna Massa falou que tem uma pergunta, se quiser lançar ela agora. Bruna, repete sua pergunta de novo, por favor, perdão. Você queria falar alguma coisa, Tainara? Sabe o microfone? Se quiser falar, tudo bem. Ah, tá, que eu tava pensando. Não, por causa que foi comentado que se assim, se a gente terminasse, assim, na época de um festival que eu acho que ia ter, acho que era não sei se era o FI, não, acho que não era o FICA, não. Só que assim, se a gente terminasse o curto até num período de um festival que estava tendo, se a gente quisesse, a gente podia colocar, se inscrever no festival. Só que assim, as produções não ficaram prontas, aí eu acredito que se a gente quisesse se inscrever no festival, eu acho que a gente teria que fazer toda a papelada com os apoios dos professores. Agora, colocar em outras plataformas, eu não sei. Aí o senhor podia responder pra gente, né, professor Renato? Sim. Bom, essa questão legal é o seguinte, a gente já teve curtas
que vieram do ensino médio, né, que foram para alguns festivais, assim, foi legal. Na verdade, depende de quem está dentro do filme também, né? Claro que no bacharelado isso é diferente, né? Todo mundo que já participa ali, como ator, ou mesmo quando é um documentário, já tem os papéis tradicionais ali, os contratos e tal. No ensino médio, na verdade, muitas vezes são os estudantes que não querem mandar, assim, embora depois que fica pronto, aí eles acham mais legal. No início eles ainda não estão querendo mostrar muitas coisas, mas depois que eles veem e gostam e tal, eles querem. A gente tem aqui no nosso campus um núcleo de produção digital, né, um NPD Goiás, que ele faz parte aí de uma rede de núcleos de produção digital do Brasil. Inclusive tem um aí no Rio de Janeiro, no Instituto Paulo de Frontin, não sei qual que é a pronúncia certa, acho que é um campus ali que tem uma interface com jogos, né? Acho que tem um curso superior em games e tal, não me lembro exatamente. Mas o que acontece? Quando os estudantes produzem aqui, os direitos patrimoniais são dele e do Instituto, né? Uma produção tocada aqui no seio do Instituto. Só que o Instituto ele cede, vamos supor, se o estudante ganhar um prêmio, o Instituto não pega esse dinheiro, né? Fica como direito autoral da pessoa, que é um direito autoral, ele é inalienável. Apesar do Instituto ter direito patrimonial, ele cede, assim. Então, ele faz essa guarda, faz esse guarda-chuva jurídico, digamos assim, para os estudantes, né? E é isso, mas acaba que eles vão para uns festivais um pouco diferenciados, festivais mais voltados para a produção universitária, assim, que aceitam, né? Então, às vezes, a premiação é só simbólica também, igual a gente já teve estudante aqui ganhando prêmio de melhor atriz em festival, algumas coisas assim, mas eram premiações simbólicas. Mas, no caso do bacharelato, que já tiveram, né, prêmios mais voluptuosos e tal, vai tudo para os estudantes e a gente ajuda na parte jurídica, mas eles podem inscrever, sim. E aí sempre tem uma questão também de como as pessoas aparecem, né? Nos filmes é importante. Mas normalmente são eles mesmos que são os atores, a equipe, tudo, né? E às vezes os professores também, tem muito professor que faz ali, né? Os tiozões das tramas, né? A gente precisa aparecer às vezes um pouco, mas, enfim, então fica tudo em casa. Comentou agora dos tiozões aparecendo, eu lembrei do Hoffman botando o Tonico e o João Luiz para atuar no filme dele. Foi engraçado. Vocês tinham comentado sobre uns projetos antes, daí apareceram duas perguntas. Você podia voltar para esses projetos que você comentou? A gente já teve aqui muitos estudantes nossos, quando eles entraram no Audvid, eles já tinham tido alguma experiência com o Instituto, né, com ações de extensão que a gente teve aqui. A gente teve, assim, duas grandes ações de extensão, que não fui eu que estava à frente, eram colegas meus, principalmente aí o colega professor Carlos Cipriano. Foram ações similares, né? Uma foi uma que chama Se Liga no FICA. Desde 1999, tem um Festival Internacional de Cinema Ambiental aqui na cidade de Goiás, que é o FICA, né? Em termos de premiação, assim, ele já esteve muito tempo, inclusive sendo o maior festival ambiental da América Latina, se a gente julgar a questão do volume de premiação, né? Então, se eu não me engano, foi em 2016,
teve um projeto dentro do festival, que foi Se Liga no FIC, e aí justamente os estudantes do bacharelado, com a coordenação desse professor, fizeram diversas oficinas nas escolas, né, da cidade, escolas públicas, e dali saíram vários curtas-metragens e tal, e foram exibidos no festival. Foi até interessante, porque na hora da exibição, foi, assim, não tem nenhum embasamento científico para falar isso, mas, na minha opinião, foi a sessão mais lotada de todos os tempos do festival, porque, logicamente, vieram os estudantes das escolas, todos participaram, e os familiares, e aí o cinema lotou de tal forma que teve que repetir a sessão para que as outras pessoas que ficaram de fora pudessem ver, né? Então, assim, não é oficial, mas eu acho que foi a sessão mais lotada de todos os tempos, que eu teve que repetir. Foi bem bacana, e depois, ao longo dos anos, a gente foi vendo que esses alunos entraram. E aí, a partir dessa experiência, no ano em que foi passado isso, um estudante, acho que ele é professor aí agora, não me lembro, mas é o Isaac Pimpão, se eu não me engano, ele estava aqui durante o FICA, veio a convite, né? E logo depois a gente foi contemplado aqui, o Inventar com a Diferença, ele fez um edital de chamada para o Brasil, né? E a gente foi contemplado aqui. Então, a gente teve mais dois semestres aqui em que se trabalhou, então, isso. Obrigado pela ajuda aí. Em que se trabalhou com a metodologia do Inventar especificamente, né, em escolas públicas da região. Como eu disse, não era eu que estava à frente, foi o colega Carlos Cipriano, e a gente tinha alunos envolvidos também, alunos do bacharelado em cinema, alunos da licenciatura em artes visuais, enfim, os alunos como extensionistas e replicando nas escolas da cidade. Foi bem legal, teve um alcance grande, até porque Goiás aqui é uma cidade de 22 mil habitantes, e aí você tem cerca de 17, 18 mil vivendo aqui na cidade mesmo, e aí tem uma série de distritos que ficam até assim, a 50 quilômetros da cidade, mas que são cidade de Goiás, né? São distritos da cidade. Então, hoje a gente tem até alunos desses lugares que vieram para cá a partir dessas oficinas, né? A gente tem lugares de Colônia de Uvar, Águas de São João, enfim, não sei, não lembro, são 5 ou 6 distritos, e não fica exatamente perto, mas a gente teve esse alcance e foi bem legal, assim, a gente tem muito aluno a partir disso, pessoas que se interessam, e também colegas docentes dessas escolas que se interessaram, né? A gente acaba usando um pouco o Inventar com a Diferença nos nossos cursos regulares, né, os dispositivos, apesar de no nosso curso regular a gente não usa eles de uma maneira fechada, assim, metodologia do inventar, mas a gente se inspira, refaz, né, propõe outras coisas, mas é um trabalho que é referência, assim, na maneira como ele foi pensado para ser formatado em termos de audiovisual e educação, né? Com certeza ele tem uma influência no trabalho que a gente faz. Eu acho que ele ajudou a gente a pensar novas metodologias interessantes, assim, e tal. Então, ele é presente bastante no dia a dia. A Tainá comentou aqui que os alunos do bacharel foram na escola dela em 2017. E o Gui acabou de falar que vai mandar uma pergunta pelo chat. Gostaria de saber pela Ingrid e Tainara sobre os equipamentos disponíveis no Instituto. Como que funciona esse acesso, locação, e se costumam usar coisas próprias também, como celular, câmera de algum colega, etc. Nas nossas produções lá da IFG, a gente meio que alugava os equipamentos. Assim, a gente assinava
um acordo de cuidado, né? Com o que a gente está pegando, os cuidados que a gente deveria ter, e assinava, e aí ficava com a gente o tempo necessário, e aí depois a gente devolvia. Nas produções a gente usava equipamento só da IFG, e em alguns trabalhos de fotografia ou coisas do tipo, a gente usava a câmera de professores ou o nosso telefone mesmo. E esse processo de... pode falar. Não, só queria cumprimentar a Ingrid, que era isso mesmo, e que nas nossas produções a gente costumava pegar a câmera do NPD, mas para fazer produções assim dentro do próprio IFG, que os professores passavam exercícios, por causa que ele passava o teórico e depois era nessa hora que a gente colocava em prática. É só isso. Já vou até juntar, então. Queria saber o que é esse NPD, que eu não entendi pela sigla, e se esse aluguel dos equipamentos era uma coisa muito demorada, se tinha muita burocracia, se conseguia suprir a demanda dos alunos assim também, né? Ou se era tipo uma câmera para 5 turmas. Tinha equipamentos suficientes. A gente tinha problemas, né, com questão de cartão de memória, essas coisas que a gente tinha que dar um jeito, usar o nosso, quando alguém estava usando. A gente meio que revezava com o pessoal de cinema. Às vezes, algumas câmeras estavam com o pessoal de cinema, e tripé e tudo mais. Mas tinha bastante equipamentos, dava para suprir nossas necessidades. Assim, é isso. E na questão, assim, da locação, os professores conversavam com o NPD, aí nossa turma era dividida em grupos, aí a gente ia, pegava, como a Ingrid disse, a gente revezava com o pessoal do cinema, aí a gente ia, pegava, nós tinha muito problema com o cartão de memória mesmo, só que a alocação, assim, não era demorada, a gente só chegava, assinava os papéis, só que antes disso, os professores da disciplina deveriam conversar com o NPD. Aí, sobre o NPD, o professor Renato pode explicar melhor. Complementando a Tainara, realmente era um processo bem rápido. Eu já tive permissão dos professores, tipo, ele falava, pode ir, pode pegar lá, assina, sem precisar do professor ir conversar e tudo mais. Eu já tive essa experiência. E era bem rapidinho. O pessoal do NPD sempre muito prestativo. Tinha o Samuel e o Gabriel, eu acho. Pessoal muito prestativo, e então era muito tranquilo, muito de boa essa questão. Então, o NPD, eu até publiquei um artigo falando sobre ele de uma maneira mais profunda, mas ele é núcleo de produção digital, e aí, no nosso caso é o NPD Goiás, né? É o único que tem aqui no estado. A maioria dos estados tem um só mesmo, embora alguns lugares tenham mais de um. Ele é uma política que começou quando existia o Ministério da Cultura, mas dentro da Secretaria do Audiovisual, que ainda existe, felizmente, mas agora está dentro do Ministério do Turismo. E a ideia dos NPD é de interiorização, né, de descentralização da produção audiovisual, mais especificamente promovendo formação, apoio à produção independente e também exibição, né, fruição de audiovisual. E aí, na verdade, eles tiveram uma fase, assim, na primeira década, né, de 2000, e ele tinha, assim, um scope, e aí, nesta última década passada, né, que esse já é o primeiro ano da próxima década, ele começou a celebrar convênios do NPD, mas com institutos federais ou universidades federais,
ou até mesmo em alguns lugares com o Museu da Imagem e do Som do Estado, como é o caso de Minas Gerais, por exemplo, Belo Horizonte, e também lá em Curitiba, se eu não me engano, o NPD, ele é com a Cinemateca. Então, ele tem essa configuração, mas vários NPD estão nos institutos federais, né? Aqui no Centro-Oeste mesmo, a gente tem um aqui, Goiás, a gente tem um NPD lá no IFB de Brasília, que é um lugar interessante também, que apesar de não ter o bacharelado em cinema e audiovisual lá, eles têm um campus que é só voltado para audiovisual, então só tem curso audiovisual lá. Tem um NPD em Campo Grande, no IF Mato Grosso do Sul, e um NPD aqui em Barra do Garças, que é até perto daqui, de Goiás, mas é estado do Mato Grosso, e só que ali ele está na Universidade Federal do Mato Grosso. Tem também em Tocantins, que não é Centro-Oeste mais, mas já foi Goiás, né? Lá está na Universidade de Tocantins. Então, os NPD tipo isso que a Ingrid falou, como se fosse um aluguel de equipamento, mas obviamente o NPD não cobra né, dinheiro, as pessoas elas se responsabilizam, no caso, se elas quebrarem o equipamento, elas terão que pagar, né, mas se entregar tudo inteiro não tem problema. E é isso, ele é um órgão federal. Os NPDs, quando eles são pactuados, a gente recebe, né? Teve alguns que receberam o equipamento direto, outros receberam dinheiro para os equipamentos, e aí é para isso, para promover formação, para ajudar os produtores independentes do local. E aí o nosso, obviamente, tem um peso maior na formação, né? Que ele trabalha nos nossos cursos regulares, mas a gente já teve de um tudo. A gente já teve longa-metragem, inclusive até de professor, e outras produções que o MPD apoiou ou produziu, né, e tiveram grande destaque, assim, às vezes já teve até prêmio internacional e tudo, enfim, tem uma trajetória. Se vocês quiserem, eu deixo o link para o artigo, se alguém se interessar de uma maneira mais profunda. Mas é por aí. Legal. O João colocou aqui o link do NPD Niterói. Eu não fazia ideia da existência disso, muito menos em Niterói, que a gente está sempre com uns probleminhas de alugar equipamento lá, que acaba tendo muita demanda e outras pessoas ficam mais fácil com esse material. Né? Mas Eu não sei se esse NPD Niterói, se ele é novo. Eu fui o primeiro encontro de NPD que teve foi em 2017, foi aqui no nosso campus. E o segundo foi em 2018, foi aí no Paulo de Fronten. Alguém, por favor, corrija a pronúncia aí, que eu não sei qual que é. Pertinho aí de vocês. E lá eu não me lembro assim, de ter um colega do NPD Niterói, talvez seja novo, mas assim, agora também o NPD ele também é coordenado pelo CTAV, né, que é aí no Rio. A gente foi ao CTAV aí quando teve encontro e tudo. Então, o CTAV é bem legal, né? Infelizmente é muito longe da gente aqui, mas é um lugar bem bacana. E esse, o de Niterói, eu não conheci. Mas existe uma rede grande aí, pelo menos uns 17 NPD pelo Brasil que estão assim, em plena atividade. alguém tem uma pergunta aí, galera? Eu preciso dar uma pensada aqui para ver. Uma pergunta que eu anotei também é sobre... Vocês comentaram, né, Tainara e Ingrid, que vocês só fizeram produção no segundo ano. Eu ia perguntar
qual foi a produção que vocês mais gostaram de ter participado, assim? Vou continuar perguntando, né, na real, só que sabendo que só tiveram no segundo ano. Se foi uma experiência boa. Então, vou começar. Bem, assim, eu gostei bastante. Apesar que nas produções, assim, vou começar pelo começo. No primeiro ano, a gente teve aulas mais teóricas. Aí teve uma professora nossa que estava fazendo projetos para a gente fazer um curta no final do primeiro ano. Só que ela teve que sair do IF, porque ela foi, acho que para outra escola ou algo assim, para outro trabalho. Aí o novo professor que chegou disse que a gente ainda não estava preparado e a gente acabou não realizando. Só que assim, no segundo ano, com esse mesmo professor, ele foi ajudando a gente, foi dando orientações. Aí a gente, junto com o conjunto dos outros professores do núcleo técnico nosso, aí a gente conseguiu produzir os curta. Só que eu não participei assim da produção em si, do meu grupo que fez o curta. Eu fiquei na parte é, de pós-produção, que foi a edição dos curta. Aí a Ingrid pode explicar mais sobre a experiência de produção. Mas minha experiência como editora, eu assim achei muito interessante e gostei assim bastante, porque eu amo edição. Mas assim, eu nunca tive oportunidade de editar um curta. E junto com o meu professor Guilherme, que me dava aula de som, aí a gente foi tipo editando. Aí eu pude ver cada passo que deixava a edição muito interessante, dando um aspecto a mais para as cenas gravadas. Então, essa experiência de editora eu gostei bastante. Mas, nossa, muito bacana. Eu, eu tive contato, eu soube da existência de um curso de cinema entre fazer a inscrição no Enem e fazer a prova. Não sabia da existência de curso de cinema antes disso. E caí super de paraquedas, assim, na UF, com outras bases, outras formações, o que é legal também, mas foi um grande choque, assim. Eu fico pensando em já entrar no curso de cinema com 3 anos de formação. Isso é muito, muito foda. Você tem interesse em cursar o bacharel do IFG Assim, é uma área assim que eu gosto ou ir muito, né, de visual. para outro Mas, lugar, cursar cinema? assim, eu queria, que eu acho assim uma área bem interessante. Só que eu acho que eu vou para a área de engenharia. Assim, por mais assim que eu ame, eu vou ter assim que mudar da cidade de Goiás e vou ter que ir para Goiânia. E como eu queria assim ainda continuar no IFG, aí eu vou tentar algum dos cursos que lá tem. Só que a IF de Goiânia, pelo que eu tava vendo, não tem audiovisual. Aí, no caso, eu tentaria uma engenharia mecânica. Mas, tipo, eu tô aproveitando o máximo o meu curso audiovisual agora. Porque é um curso, assim, que eu amo, que eu me identifico. E que eu provavelmente vou levar o ensinamento pra vida inteira. Porque me ensinou, tipo, a olhar o mundo com uma visão diferente do que eu via antes. Então, eu acho isso bem interessante. Pô, bem legal, hein? E cursar engenharia, que loucura. Você já não viu se tem alguma outra faculdade de cinema sem ser o IFG lá em Goiânia? Se tem alguma estadual, alguma federal, não sei. Sim, eu já estava pesquisando, se eu não me engano, tem na UEG de lá. Só que, como eu disse, eu vou tentar para engenharia por causa que também eu gosto muito de experimentar coisas.
Aí eu queria também experimentar esse mundo da engenharia mecânica, que eu tô querendo cursar lá. E é isso. Isso aí é bem interessante, tá? Realmente tem lá na Universidade Estadual de Goiás, né? Tem o... Vocês estão escutando aí uma música? É a Hora do Anjo do Zukiba. Então, tem um curso de cinema e audiovisual, dois cursos no estado, né? Superior de cinema e audiovisual. Um é o nosso, o outro é o da UEG, que é lá em Goiânia. Mas é muito interessante isso que a Tainara falou, tem a ver com o que você falou também, Zé, porque ela começou, né, no audiovisual novo, você descobriu e caiu de paraquedas. Mas acho que, em termos de cinema e audiovisual, acho que a beleza dessa área é justamente isso. É uma área que sintetiza tudo. Então, assim, todas as experiências são aproveitáveis, né, pelo cinema e audiovisual. Porque a gente tem é uma atividade que ela é muito meio, né? Você quer fazer um filme ou não, ou ir para o YouTube, ou enfim, seja lá o que você quer fazer, o audiovisual é um meio. Então, ele precisa, né, de outras experiências. Até se a gente pensar num filme mais clássico, assim, roteiro mais clássico, tá? Esse filme mais clássico, eu digo assim, a estrutura mais comum, né, que faz mais sucesso, precisa dessa experiência humana para você construir personagens, né, e esse tipo de coisa. Então, todas as experiências são sintetizadas. E a outra coisa que eu acho bem legal do projeto dos institutos como um todo, né, de um ensino médio técnico integrado, seja de instituto ou não, a gente tem algumas escolas estaduais também, né, é justamente isso, a pessoa ela tem uma formação que ela pode usar aquela formação como profissão, ou ela pode usar como hobby, ou ela pode cruzar essa formação com alguma outra coisa, né? Que vai gerar, sabe-se lá o quê, nesse entrelaçar aí de formações que eu pessoalmente acho bem legal. Tem algumas universidades que nem gostam disso, né? Você vê uns concursos assim de universidade que pede que a pessoa seja formada e pós-graduada e doutorada, tudo da mesma coisa, né? É legal também, não que seja ruim, mas é muito interessante quando tem essa mescla de coisas e aí, tanto assim, se ela for engenheira, ela vai ser uma engenheira diferenciada porque ela tem formação em audiovisual, e se ela seguir a profissão de audiovisual, ela vai ser uma pessoa diferenciada no audiovisual porque ela tem uma formação de engenharia. Isso é uma coisa que eu acho bacana. Tainara, você falou aí do seu irmão, a Tainara tem um irmão mais velho, né? Ele está já no último período do curso de cinema, e vocês aprovaram um projeto juntos, Tainara? Foi isso? Estou enganado? Fala aí pra gente. Ah, foi. A gente tá em parceria junto com a Casa da Leodegária, que o dono é o professor Carlos Cipriano. Aí ele, meu irmão e eu, junto com o Gabriel, que também está colaborando, a gente está fazendo um projeto, foi aprovado pela Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc? Isso aí, professor. Aí a gente está fazendo videopoemas da poetisa Léo Degária, que ela é uma poetisa goiana, só que quase não é reconhecida. Aí eu e meu irmão, junto com a Casa Leodegária, estamos promovendo esse projeto para divulgar os poemas dela em videopoema. Aí utilizando o trabalho dela em associação com o audiovisual. Aí é bem interessante, tipo, ver alguém do técnico de audiovisual e alguém do cinema trabalhando junto. Eu acho que vai ficar um trabalho muito lindo. E logo vai ser divulgado. Obrigada. Legal demais esse projeto.
Vamos ver do Renato passar para a gente quando ficar pronto, não sei, que acho que todo mundo ficou interessado em ver também. E aí, a Ingrid voltou agora. Vocês lembram a pergunta que a gente fez? Que eu nem lembro mais para a gente fazer para ela também. Pô, você tinha perguntado para a Tainara o que ela ia continuar fazendo, né? E acho que foi isso mesmo. Era isso mesmo. E também para ela falar sobre a questão da nossa, assim, da produção no nosso período do segundo ano. Do que eu mais gostei da nossa produção, a Rafaela perguntou. Então, do que eu mais gostei foi de dirigir a produção. Eu participei do processo de escrever o roteiro e de dirigir. Eu fiz as gravações e eu fiquei muito feliz, explodindo de alegria de ter tido essa oportunidade de, por mais pequeno que seja o projeto, ter dirigido esse curta. E, nossa, pra mim foi. Eu sinto a felicidade até hoje, tão bom que foi pra mim. E aí, qual era mais a outra pergunta? Eu perdi um pouco. Assim, era se agora que você saiu do terceirão, se você pensa em continuar num bacharel, numa possível licenciatura em cinema, ou se você pensa em seguir para outras áreas e levar esse conhecimento para outras áreas também. Eu penso, na verdade, foi uma dúvida muito grande para mim, que eu tinha muita vontade de continuar seguindo, né, pro cinema e tal, mas eu tenho o sonho de fazer psicologia, e aí, mas não querer deixar tudo que eu aprendi para trás, realmente conseguir juntar as duas coisas de alguma forma. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pessoal que está aí com a gente. Vocês são estudantes da licenciatura? Todos? Legal. A Tainara também participou de outros projetos, um projeto, inclusive, de performance de dança e tal. Acho que tem até a ver com a imagem dela. Mas vocês vão passar por isso. A Ingrid falando aí de como ela ficou feliz. E é muito legal a gente ver os estudantes produzindo, sabe? E se descobrindo ali, tendo a felicidade e tal. Porque, obviamente, a gente que é formado, né? A gente gosta muito dele. Então, assim, fotografia, para mim, eu falo é uma coisa que, se precisar ficar falando disso domingo de manhã, para mim tá tranquilo. E é legal a gente ver, assim, essa vontade, né, esse brilho nos olhos, porque também não é que todo mundo que está ali no ensino técnico de audiovisual tem essa mesma coisa, né? Algumas pessoas estão fazendo o ensino médio delas só, tal, querem fazer outra coisa, e algumas pessoas começam a gostar só no final, assim, não tiveram aquela sacada desde o início, que é normal também, né? 14 anos e tal. Normal. Já é difícil a gente escolher a faculdade no tempo normal, imagina escolher aos 14 anos, né? Então, beleza, mas ali a gente vê que tem algumas pessoas que já, desde o início, ou logo no início, gostam e fazem, e esse que é o mais gratificante, assim. Não tem uma coisa melhor que a gente encontra na profissão docente, né? Sei que vão tudo para esse lado aí. Claro que tem um monte de coisa legal, mas ver as pessoas desenvolvendo aquela paixão ali e tal, é muito legal. Ficou uma pergunta lá em cima do coletivo para o Renato. O currículo foi pensado quando você já estava no instituto? Desculpa, foi passando aí, ficou.
Bom, quando eu cheguei, os dois cursos já tinham um currículo, e a discussão de reformulação do currículo do técnico estava acontecendo. Então, eu cheguei e já tinha ido assim, 70% da discussão, né? Cheguei nos finalmente. Foi legal, né? Deu para palpitar um pouco, para atrapalhar um pouco ali no final. E aí é um projeto de curso que a gente gosta, mas que a gente já vislumbra um funcionamento diferente, assim, a gente já queria mudar. Até porque já existe uma diretriz para a gente aqui do IFG de incluir, tanto no ensino médio quanto no superior, de curricularizar a extensão, né? Ou seja, a participação em projeto de extensão contar como horas normais do curso, como se fosse uma disciplina, né? Então, ter uma obrigatoriedade mesmo de participação em projetos de extensão. E aí, dentro do Instituto também, a gente tem um desafio, talvez maior, assim, da própria metodologia do Instituto, que é a integração, né? É um curso integrado. Então, não é para ser assim, vai de manhã fazer o ensino médio normal, vai à tarde fazer o curso técnico. Não é assim que o Instituto pensa, né? Então, o desafio da integração sempre tem, e a gente já tem umas ideias assim, para conseguir integrar melhor. E também já está em discussão a reformulação do bacharelado em cinema e audiovisual, não porque ele seja ruim, mas ele foi pensado principalmente pelos dois primeiros professores que chegaram, né? Que estão até hoje, mas estava ali naquele momento, eles tiveram meio que desenhar tudo, junto com professores de outra área, que estão com contribuição muito interessante, mas teve coisas que aconteceram assim por questões logísticas. Por exemplo, a primeira disciplina de edição e montagem está no 5º período, porque quando eles fizeram o PPC, não tinha nenhum equipamento lá, já estava comigo, como vou colocar edição aqui, se não tem nenhum computador, né? Então, algumas coisas aconteceram por causa disso e tal, e a gente está discutindo, mas eu peguei o finalzinho aí dessa última formulação do técnico, mas a gente já gostaria de mudar um pouco. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o currículo, se não for muito chato, assim, ficar pedindo, mas... Do ensino médio, deixa eu até... do superior, ensino médio, né? Se tiver onde a gente vê isso... Que eu vou até... Tem bastante... Vou colocar um link aqui, que dá para vocês baixarem. No site está até escrito grade curricular, mas vocês são da licenciatura, a gente não fala grade, mas que grade é prisão, né? A matriz curricular, aí dá para baixar nesse link, que aí também o PPC. Então, basicamente a gente tem disciplinas que a gente chama de núcleo comum, né? Tem disciplinas de núcleo técnico, e em cada ano a gente até quer aperfeiçoar isso, mas em cada ano a gente tem uma disciplina que é o papel da disciplina integradora. Então, no primeiro ano, a maior disciplina técnica que é integradora, ela chama técnicas de pré-produção em audiovisual, se eu não me engano. Depois, no segundo ano, tem um laboratório de realização 1, e no terceiro ano, laboratório de realização 2. E aí, no primeiro ano, a gente já tem, né, disciplina básica ali de fotografia, de som, de edição, e também a gente tem um outro eixo que compõe, que é o de games. A gente tem uma optativa no primeiro ano, de história dos games. No segundo ano, se eu não me engano, é projeto de games, ou é no terceiro? Estou lembrando. No terceiro ano é desenvolvimento de games, né? É básico, não é programação, né? Nosso curso não tem programação.
E aí, no segundo ano, aprofunda-se um pouco mais nas técnicas, e no terceiro ano é mais ênfase em produção mesmo, e aí tem a disciplina de vídeo design, a disciplina de produção para web e escrita criativa. Então, já o terceiro ano é mais já pensando na saída, assim, que no caso das nossas convidadas de hoje foi um pouco prejudicado, infelizmente, pela pandemia. É isso, tá aí a grade, não sei se você quer saber mais coisas específicas, assim. Obrigada, eu vou dar uma olhadinha. Acho que a Nívia tem uma pergunta. Eu queria saber, assim, se dá para ter algum, não sei, assim, tipo, algum diálogo, assim, com as matérias já do ensino médio, as matérias meio que fixas, né? Tipo, português, história, assim, tipo, se rolam projetos interdisciplinares, assim, porque, sei lá, acho que tem tudo a ver, né? Então, esse é o desafio, né? E a gente tem avançado pouco a pouco nele. Não é simples, também não é simples porque a condição dos nossos colegas das disciplinas que a gente chama de núcleo comum não é tão fácil, né? Porque, assim, para a gente fazer a integração, a gente precisa um pouco de nós se interessarmos um pouco pelas disciplinas deles e vice-versa, né? No meu ensino médio, eu não era um bom exemplo, mas hoje eu acho as disciplinas deles, assim, todas muito interessantes, todas. Quando eu estava no ensino médio, não era tão assim, né? Mas hoje eu tenho profunda admiração pelas áreas do conhecimento. Mas eles, se você se colocar no lugar deles, eles têm que fazer isso com nós, audiovisual, eles têm que fazer isso com a agroecologia, eles têm que fazer isso com a educação, e também tem o artesanato, né, que é a modalidade de jovens e adultos, que é no curso noturno. Então, não é uma coisa que acontece espontaneamente, facilmente, mas a gente tem caminhado, e essas disciplinas integradoras, o esforço que elas têm é de fazer essa ponte. No ano passado, por exemplo, quando as meninas estavam no segundo ano, o penúltimo e último trabalho nosso de audiovisual foram dinâmicas de entrevista, não eram exatamente curtas-metragens, mas eram entrevistas. Então, a gente teve um exercício de autoentrevista, que pegava duas disciplinas do audiovisual, três disciplinas do audiovisual e também português, né? Que a gente teve ali uma parte de roteirização e tal, a Tainara lembrou. E aí elas faziam a própria entrevista e editavam e tal. E aí no final, na minha disciplina mesmo, que era... eu estava com a disciplina de iluminação, né? Então, assim, eu preciso de produzir, eu preciso me associar a outra disciplina, né? Não vou ficar lá só iluminando sem produzir nada. E aí, por exemplo, a Ingrid, eu deixo o quarto bimestre mais livre, e ela decidiu fazer uma outra entrevista. Ela fez uma entrevista com a avó dela. Foi uma coisa que eu achei, assim, ficou muito legal, falei para ela e tal. Então, a integração é o maior desafio interno, digamos assim, que a gente trata no IFG, em todos os planejamentos e tal, e a gente espera que isso se aprofunde cada vez mais, né? Porque existe o legal do Instituto Federal é que você entra aqui e aí existe um arcabouço pedagógico de como que é para ser feito. Não é cada um por si, dá sua aula do jeito que quiser, beleza, né? É claro que cada um vem de uma experiência diferente, então, assim, você não é autuado se você não dá uma aula de determinada maneira, não é uma caça às bruxas, né? Mas assim, o planejamento ele vai indo sempre para esse lado, de tentar a integração, de tentar fazer com que as disciplinas dialoguem mais. E aí, às vezes, isso acontece também numa pesquisa, numa extensão, né? Tem um estudante que está na última turma também do cinema agora, que formou em audiovisual, né? Daqueles que eu disse,
e que ele vai fazer um trabalho em grupo e ele vai ser um fotógrafo. E quando ele estava no terceiro ano, ele participou do estágio comigo, fui orientador dele de estágio, e foi um projeto que a gente desenvolveu, inclusive, integrando com a agroecologia. A gente tinha que fotografar as essicatas, que são... Quando você colhe a parte de uma planta, seca ela num processo específico lá da biologia, e aí você faz uma amostra da planta que vai para o banco de dados, por exemplo, quando você quer identificar uma planta, você tem lá. E aí a gente fotografou de uma maneira científica isso, né? Eu achei muito interessante, e eu creio que ele também vai fazer TCC em fotografia, ele seguiu no audiovisual, né? Então você tem essas janelas, né? E eu, especialmente com a agroecologia, eu gosto muito de tentar fazer as coisas com eles. E tem o próprio irmão da Tainara, ele fez uma iniciação científica em agroecologia, então ele foi filmar os trabalhos da galera lá, né? Então tem muito essas questões e é bem legal. Eu tinha uma pergunta também, assim, que eu acho que dialoga um pouco com isso que você estava falando agora, né? De que os IFs, eles têm essa realidade muito específica, assim, que nem você estava comentando, assim. Tem o ensino médio, tem o ensino técnico, e aí também tem graduação, às vezes também tem pós, assim, e aí fica meio nesse limbo muito especial, muito específico, assim, dos institutos federais, né? E aí eu fiquei me perguntando assim sobre como que é assim essa experiência de você ser professor de cinema, professor de audiovisual assim, e você tá atuando na graduação, você tá atuando no ensino médio. Fiquei curioso assim poder saber. Essa é a parte boa, né? É ótimo ser professor desse jeito assim. Eu gosto muito. Inclusive porque as universidades, elas também são legais, né? Mas dar aula no ensino superior, antes de entrar no FG, eu dava aula só no ensino superior. Dar aula no ensino superior e no ensino médio é muito diferente. Muito diferente. Mesmo que parte da ementa seja igual. Você vai dar a introdução, né, captação de imagens no cinema e no ensino médio. De um lado tem, às vezes, pessoas com 18 anos, ou até mais velhas, né, que querem fazer cinema agora e tal. Do outro tem pessoas com 14 anos. É muito diferente, quase que a gente, como professor, nem dá para ser a mesma pessoa, exatamente. Mas com uma personalidade diferente no ensino médio, porque você concorre com outras coisas, assim, para você ter a atenção do estudante, né? Que é o principal. Se você não tem a atenção do estudante, você não tem nada, né? E no cinema é aquela coisa que, assim, antes de dar aula no cinema, eu dava aula no curso de fotografia, que é o mesmo curso que eu me formei. É muito difícil ter ali pessoas sentadas em que a família inteira fala: vai fazer cinema. Meu sonho é que meus filhos se formem em cinema. Tá? Tem, mas são bem poucos. Então, você tem pessoas ali extremamente interessadas. No ensino médio, varia, assim, né? Você não tem tantas opções na cidade, então você tem ali mais ou menos metade das pessoas que são muito interessadas e metade das pessoas que querem fazer o seu ensino médio numa boa escola e querem seguir a vida, né? Então é muito diferente, mas eu pessoalmente gosto muito, ainda mais agora que eu tive a oportunidade, até mencionei mais cedo, eu fiz uma licenciatura em educação profissional tecnológica, né? E aí me aprofundei muito mais assim, em todos os documentos, em todas as teorias pedagógicas que alicerçam os trabalhos do Instituto. E eu sou muito fã do projeto, assim, não que eu diga assim, é o melhor projeto educacional para o ensino médio. Não, acho que não convém fazer essa comparação, assim, mas eu acho que não sei se pode falar palavrões aqui, mas, enfim, é um projeto tremendo, excelente, assim,
é uma ótima alternativa para o ensino médio, que às vezes quando eu fiz ensino médio, eu não fiz o técnico, né? Então, me incomodava muito aqueles 3 anos em que eram focados em Enem, que às vezes nem é focado na aprendizagem, né? Na minha época não era Enem, não era vestibular. Então, era 3 anos, assim, passando medo, tipo, aprende isso, porque senão você não vai passar no vestibular, não vai fazer, sei lá. Então, é muito diferente de pessoas que querem, né? Eu também não dou as disciplinas tradicionais, né? Às vezes os estudantes estão na nossa aula reclamando, meu Deus, essa disciplina de física, matemática. E aí eu dou fotografia e falo, você vai precisar de muita física e matemática aqui também, não tem para onde correr. Mas enfim, eu adoro, eu coloquei um link aí do artigo que eu escrevi, que é justamente sobre a experiência aqui, né, contado de uma maneira mais profunda, assim, porque dá para a gente fazer isso quando a gente está escrevendo. Mas, para mim, eu me sinto muito feliz de ter essa oportunidade, assim. E eu espero que abram mais cursos desses no Brasil, porque pessoas que estão formando na licenciatura agora têm essa oportunidade de trabalhar nas escolas, porque faz muita diferença. Inclusive, o meu artigo de finalização do TCC, de licenciatura, que eu fiz agora, ele foi tentando provocar uma discussão de que deveria, na verdade, ser obrigatório o audiovisual nas licenciaturas, que os professores estudassem audiovisual na sua formação. Porque não tem lógica a gente falar que o audiovisual tem que ser obrigatório no ensino médio, porque o ensino médio já é inchadíssimo de conteúdos obrigatórios, né? São todos importantes, mas importante e essencial é uma diferença sutil e que é difícil também a gente travar essa discussão, né? Mas, com certeza, os professores tinham que ter, assim, no mínimo, sei lá, um semestre de audiovisual na licenciatura. A pandemia colocou tanto que isso é importante, né? Quem não tinha nenhuma intimidade com o audiovisual sofreu muito mais nesse momento, e é uma forma de comunicação que está no nosso mundo, né? Se a escola ela tem que dialogar com o mundo o tempo inteiro, como aí diversos pedagogos sempre dizem para nós, não tem como um docente não dialogar de uma maneira um pouco mais proficiente com o audiovisual, né? Não estou falando assim que tem que ser um cineasta, um técnico em audiovisual, né, com conhecimento super profundo, mas ele tem que ter uma noção, igual todo mundo tem que saber fazer uma redação, né? E não necessariamente isso vai fazer que você seja um escritor, escrever um livro e tal. Tem que ter uma noção de audiovisual, né, de um pouco ali de juntar um plano no outro, uma coisa simples, que seja através de um celular mesmo, mas eu acho que é fundamental, e a gente só tem uma licenciatura, por enquanto, tomara que se espalhem mais aí de cinema e audiovisual. Só tem uma licenciatura e até agora um colégio, que é o CP da UFMG, que aceita licenciandos em cinema e audiovisual. Complicado. Mas também eu acho que é muito novo, e vai se espalhar mais, ainda mais. O problema é que, assim, a gente está num estágio civilizacional, num momento civilizacional aqui no Brasil, em que os institutos federais, ou mesmo a rede estadual, que também oferece cursos técnicos, não está em expansão, né? Então, a gente tem um momento de não investimento público declarado através de uma medida provisória, enfim. Então, assim, está declarado que não vai haver investimento nos próximos, se a gente for otimista, 10 anos, né, mas talvez 20 anos. Então, isso sendo declarado é muito difícil, né? Então, mas quando voltar, uma hora essa balança vai pender para o outro lado de novo,
a gente provavelmente vai ter mais essa oportunidade, vai crescer também, porque, convenhamos também, por ser um curso pioneiro, novo, na verdade, a maioria das pessoas desconhecem a existência dessa profissão, né? Licenciado em cinema audiovisual. Mas no futuro as coisas vão começar a melhorar. Agora, o pessoal do audiovisual, todo mundo conhece, né? Porque a gente tem o Forcine, que é onde a gente se viu lá, tem a Socine, então a gente vai integrando, vai sabendo, o pessoal da área vai conhecendo uns aos outros, vai expandindo, a própria rede de institutos federais começa a conversar mais uns com os outros, né? E vai criando essa consciência, vai aumentando. Mas ainda é muito novo, né? Tem quantos turmas formados na licenciatura aí? Alguém sabe? Eu acho que são... Por volta de 20 e pouco, eu acho. Não, ou nem 20, porque eu acho que a primeira turma se formaram 6 ou 7, e aí depois se formaram mais 10, 12. Deve ter por aí, 20 e pouco. Então são 2 turmas, né? 3, talvez. Então é muito novo ainda. Mas não desiste não, gente. Tá melhorando, tá crescendo. O audiovisual é um setor muito dinâmico, né? A gente tem um governo que é declaradamente contra o audiovisual nesse momento, mas não vai ficar para sempre. E falando mal de produções por um viés moral, né? Tipo, o filme da Bruna Surfistinha foi alvo de imensas críticas e tal, e é uma sensacional produção, assim, eu digo para o nosso cinema, né? Foi um filme que empregou muita gente, que, enfim, fez inclusive até sucesso comercial e tal, e como cinema, a gente precisa de todo mundo, né? Até a Xuxa, os Trapalhões, quando lançavam filme, eles contavam para o cinema nacional. Então, a gente precisa de todos os tipos de produção, né? Gilberto Gil, quando ele estava lá no Ministério, ele era questionado às vezes, tipo assim, mas aí está financiando aí todo tipo de produção e tal. Eu falei, tem que financiar a boa cultura e a má cultura, né? Porque, né, afinal de contas, somos todos cidadãos, né? Então, é isso, tá lá, você tem uma certa peneira, mas aí a gente não tem como fazer julgamento moral das coisas, né? E nesse momento estão se fazendo julgamentos morais, né? E aí eu acho muito difícil que alguma dessas produções morais aí e tal seja melhor que um filme igual, por exemplo, da Bruna Surfistinha, né? E que tem até uma série agora, muito, né? A primeira temporada fotografada pela Heloísa Passos, que veio aqui conversar com a gente uma época e tal. Enfim, mas está indo. O audiovisual, ele sofreu um pouco de golpe agora, ele deu uma desacelerada, né, da evolução que a gente estava tendo, mas eu não acho que vai regredir tanto, não, porque ele é um setor muito vital, né? O Brasil é um país grande, não tem como a gente ficar sem audiovisual. Então, ele está um pouco balançado nesse momento, mas não vai cair, não, igual na década de 90 teve uma queda muito brusca, né? Eu sou um pouco mais otimista dessa vez. Mas, enfim, já não está tão bom quanto era, mas vai voltar. O Coletivo Cidadania, menos o filme do Bispo. Mas, enfim, se abrir o financiamento, aí algumas pessoas vão falar de religião, né? Também, normal. A gente não pode deixar que esses critérios morais entrem, né, no crivo, né? Porque precisa existir um crivo lá de como você manda o projeto, né? O que tem nele e tal. Então, assim, não pode infringir a lei, mas moral a gente sabe que é diferente, né? De uns para os outros. Então, se uma... eu me lembro, assim, de ter muitos filmes, por exemplo, que tinham uma orientação espírita, assim, né?
Tem alguns que eu até acho, até admiro, assim, e tal. Mas é isso, tá lá e aí tem que se produzir, né? Se você pegar os lugares que produzem muito, que tem um audiovisual pujante e tal, eles produzem tudo, gente. E das piores coisas às melhores coisas, né? É isso, né? A gente não pode ficar crucificando os outros, porque a gente também não quer ser crucificado. O problema é justamente ficar atacando um grupo e, não, eu vou liberar só para os meus amigos aqui e tal, e esses outros são isso aqui. Aí é difícil. Deixa eu até fazer uma divulgação de um festival que está rolando aqui no estado de Goiás, a Mostra Crash, que é de cinema fantástico. Mas só até amanhã, tá, gente? Então, das nossas classes mais legais aqui de Goiás. Tá tendo aí, tem vários filmes lá disponíveis via Darkflix até amanhã. E, enfim, tem de um tudo lá. Me veio na cabeça, Thiago. Bom, gente, eu já não tenho mais nenhuma pergunta. Eu acho que foi bem esclarecedor, assim, foi bem bom. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, só jogar nos comentários ou abrir o microfone e falar mesmo, senão a gente já passa para a despedida. Então, é isso. Muito obrigado. Nossa Senhora, que barulho. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Tainara, Ingrid, por terem vindo aqui conversar com a gente, ter vindo até Niterói para conversar com a gente. Foi bem esclarecedor. Eu, pessoalmente, não conhecia muito sobre o Instituto Federal e aprendi bastante coisa mesmo. Me impressionei de novo, que nem lá no Forcine, que você falou sobre o curso de 7 anos, já tinha achado incrível e muito fantástico. Aí deu uma travada aí também. Não, eu vou aproveitar para agradecer, gente, o convite. Obrigado. Pessoal aí da produção tem nosso contato aqui. Se precisarem de alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida e tal, estou à disposição. Só mandar um e-mail aí. Tinha deixado um link aí mais cedo também para o meu Instagram. Obrigado, sempre bom poder conversar. Obrigado, Tainara e a Ingrid também, por terem aceitado também o convite que eu fiz a elas, terem vindo falar. Sem os estudantes não tem essa comunidade inteira, né? Então, muito obrigado a vocês duas pelo empenho que vocês têm no curso, que isso faz a gente ficar feliz como professor, e por terem vindo também. Obrigado aí, gente. Valeu. Eu também queria agradecer a todos afinal, a todos. Agradecer ao professor Renato pelo convite. Eu amei muito compartilhar minhas experiências com você. É isso, gente. Obrigada. Tchau.